pensando em comprar um celular novo da Xiaomi e não tem muito dinheiro para gastar, né? Eu analisei aqui dois celulares, o Redmi Note 11S e o Redmi Note 12, geração passada com geração atual. Tem até R$ 1.200 para gastar e não sabe qual deles escolher? Bem, eu coloquei eles lado a lado e você descobre agora qual é o melhor para você. E o Redmi Note 11S tem um sensor principal de 108 megapixels, exatamente. Ele ainda conta com uma câmera ultra-wide com 8 megapixels de sensor e ainda tem outros dois sensores de 2 megapixels, exatamente, macro e profundidade de campo para aquela modo retrato funcionar direitinho. Ele tem ainda uma câmera selfie de 16 megapixels e esse celular aqui é capaz de gravar vídeos em Full HD a 30 frames, tanto na principal quanto na câmera selfie que eu estou gravando agora. E agora a gente vai falar um pouco sobre as câmeras do Redmi Note 12. Estou gravando aqui com a câmera frontal, que tem 13 megapixels, mas o conjunto traseiro é composto com uma principal de 50 megapixels, tem uma lente ainda ultra-wide com um sensor de 8 megapixels e por fim uma câmera de profundidade de campo de 2 megapixels. Tudo isso é capaz de gravar vídeos em Full HD, tanto na frontal quanto na traseira, com máximo de 30 frames. Exatamente, é o mais básico do básico. As especificações técnicas não significam tanta coisa assim. Bora testar na prática e ver qual desses dois celulares tira fotos melhores. E começando com a nossa famosa foto aqui na palmeira, você pode até achar que a foto do Note 12 ficou melhor, já que o tom da grama está bem mais quente e natural. O problema é que essa grama não é natural, ela é sintética. O 11S, com suas cores mais frias e saturadas, conseguiu capturar melhor as cores reais nessa imagem. E acontece a mesma coisa aqui na foto da planta. O Note 12, ele colocou esse filtro quente que até deixou a imagem um pouco mais bonita, mas não tem nada a ver com o que a gente estava enxergando pessoalmente quando a gente tirou essa foto. Essa foto do Hot Wheels eu curti bastante. O fundo ficou com um desfoque bem legal em ambos os aparelhos, mas a foto do 11S acabou ficando com maiores detalhes no carro e o fundo mais desfocado também, o que eu considero como um melhor resultado. A gente virou o Hot Wheels de cabeça para baixo, geralmente alguma coisa que eu não faço, que é tirar uma foto macro. Os dois celulares têm um sensor miserável de 2 megapixels, mas olha só a diferença nessa foto. Eu não achei que dava para piorar a câmera macro, mas o Note 12 ele conseguiu essa proeza. Vale nem a pena abrir essa câmera e ativar o sensor macro. Não faça isso. E voltando ao sensor principal, nessa foto das canetinhas a gente consegue perceber os tons quentes do Note 12 novamente. E vou confessar que nesse exemplo aqui eu prefiro a foto do Note 12, já que ela apresenta muito mais contraste nas sombras do que o 11S. Na foto da S90C da Samsung, a TV que a gente analisou recentemente, tem o link aí na descrição para você assistir, a diferença de contraste ficou bem visível. No Note 11S, as sombras praticamente desaparecem da imagem, ficou tudo muito mais lavado. E nessa foto do estúdio a gente percebe a forma diferente em que o HDR trabalha em ambos os celulares. No Note 11S, a câmera optou por estourar tudo, algo que a gente costuma ver no Xiaomi, né? Já que o ambiente é escuro, o celular colocou muita exposição para priorizar claridade da imagem. Já no Note 12 ele não estourou tanto assim, ficou com bastante sombra e contraste, mas no final a gente tem uma foto com menos detalhes. E nas selfies eu vou passar rapidinho, porque os dois sensores são bem parecidos. Eu vou falar que as únicas diferenças que eu notei foram os tons frios do 11S e os quentes do Note 12, o que naturalmente deixa o Note 12 com selfies melhores. Mas as fotos nele ficaram com menos detalhes. Parece que, mesmo com a suavização desligada em ambos os aparelhos, o 12 ainda suaviza um pouco mais os detalhes do rosto. O Note 11S ele foi desenvolvido para ser uma versão com câmeras melhores que o Note 11 comum, então não fiquei surpreso de ver ele saindo melhor nesse resultado aqui. E é uma vitória então para as câmeras do Note 11S. E é no departamento de hardware e desempenho onde geralmente a gente vê os novos celulares vencendo os da geração passada. O Note 12, por exemplo, ele vem equipado com o Snapdragon 685, com 6 nanômetros de litografia. Já o 11S, ele tem o processador da MediaTek, o LG96, que tem 12 nanômetros de litografia. O Note 12 4G, ele está sendo vendido aqui no Brasil com versão de 4 GB de RAM e 128 de armazenamento interno. Já o 11S, ele tem 6 GB de RAM e 128 também de armazenamento interno. Então aqui a gente tem um processador mais atualizado no Note 12, com 2 GB a mais de memória RAM no 11S. E quem vence? Nos benchmarks sintéticos, o 11S conseguiu ficar na frente em todos eles. O AnTuTu, por exemplo, ele teve uma pontuação de 303 mil contra 282 mil pontos do Note 12.
Já no Geekbench, o Note 11 fez 527 pontos no single core e 1866 no multicore, contra 472 no single e 1463 no multicore para o Note 12. Tá, e nos jogos? Lá no canal Roda Liso, a gente testou esses dois aparelhos aqui em vários diferentes games. A performance dos dois ficou bem parecida, muitas vezes igual em jogos como Diablo Immortal, Call of Duty Mobile e Genshin Impact. Média de 30 a 40 frames com os gráficos no modo desempenho em quase todos os jogos. Bem, para jogos mais leves, esses dois celulares vão funcionar super bem, mas você precisa investir um pouco mais se você quiser um celular que rode Fortnite, por exemplo. Concluindo a performance, apesar do Note 12 ser um Snapdragon novo, de 2023, ele perde no desempenho para o processador da MediaTek do 11S. Vitória aqui então, novamente para o Redmi Note 11S. Os dois celulares têm aquela bateria de 5.000 mAh, é padrão, né? Os carregadores também são iguais, suportam até 33 watts com carregamento rápido. E para testar quanto tempo o celular aguenta funcionando, a gente desenvolveu um teste onde analisa em diferentes cenários um período de 7 horas e 45 minutos de uso intenso. Os resultados foram bem similares. O Note 11S ele completou o teste e consumiu 84% da bateria. Já o Note 12 também completou o teste, mas consumindo 88% da bateria total. O 11S carregou um pouquinho mais rápido, de 0 a 100 em apenas 54 minutos contra 1 hora e 5 do Note 12. Os nossos testes comprovam que o Note 11S aguenta mais tempo e carrega mais rápido, mas a diferença é muito pequena. Então nessa categoria eu vou dar um empate. A diferença não é grande o suficiente para justificar uma derrota, já que ambos celulares são bem eficientes e carregam rápido, como a Xiaomi costuma fazer em vários produtos. Agora vamos passar para a minha parte favorita, a construção e design desses dois celulares. Ambos são considerados smartphones baratos. Isso fica evidente na forma como eles são construídos, inteiramente feitos em plástico. Mas tem algumas diferenças, e a principal é o tamanho físico. O Note 12 é bem maior e mais pesado que o seu antecessor. Parece que a Xiaomi resolveu adotar um design com uma tela maior para os seus celulares de entrada, assim como a Samsung também fez. Já o Note 11S ele tem aquele design clássico dos celulares de 2022. Ele não é tão grande e os cantos são levemente arredondados. Já o Note 12 ele deu tchau para o branco e trouxe uma cor nova, que é o verde. Porque, convenhamos, qual foi a última vez que a gente viu um Redmi branco? A maioria das pessoas compra azul ou cinza. Vale mencionar aqui que apesar dos dois serem a mesma cor, o acabamento do Note 12 ele é um pouquinho diferente. É mais liso ao toque e também mais brilhante. Por isso que talvez você enxergue cores diferentes, mas não são. Os dois contam com as mesmas proteções. A tela de vidro tem Corning Gorilla Glass 3 e já vem com uma película removível de fábrica, uma capinha de silicone na caixa também e até eles têm aquela proteção IP53 contra poeiras e respingos. Outra diferença é que o Note 12 perdeu o som estéreo. Só tem um alto-falante aqui que é na parte de baixo contra dois do 11S. E por mais que eu prefira o visual do Note 12, eu tenho que dar um empate nessa categoria aqui de construção externa. Mesmas proteções, tudo em plástico, leitor digital e volumes idênticos, enfim, fora o tamanho, esses dois celulares são quase idênticos. Em tela, a gente tem dois painéis AMOLED, mas o Note 12 é maior, 6.67 polegadas de tamanho com resolução Full HD e 120 Hz para a taxa de atualização. Já o Note 11S, ele tem uma tela de 6.43 polegadas, também é Full HD, mas só tem 90 Hz de taxa de atualização. A tela do Note 12 ela é um pouco mais brilhante do que a do Note 11S, são 1200 nits de pico contra 1000 nits de pico. Isso só faz diferença quando você estiver usando o celular no sol. Os ícones e conteúdos da tela ficam um tanto mais visíveis no Note 12. No quesito de qualidade de imagem, os dois painéis são excelentes. Eu sempre fico impressionado com os contrastes das telas AMOLED que a Xiaomi coloca até mesmo nos seus celulares mais baratos. Muito bom, parabéns Xiaomi. E quem vence aqui é o celular mais novo, o Note 12. Não é uma grande vitória. A tela do 11S continua sendo excelente, mas a do Note 12 ela tem mais taxa de atualização e um brilho um pouco maior. No momento que a gente gravou esse vídeo aqui, o 11S pode ser comprado aqui no Brasil por cerca de R$ 1.300. Já o Note 12 ele ficou mais barato nesse último mês. Constantemente fica em promoção por cerca de R$ 1.000. A realidade é que o 11S, ele quase nada mudou de preço desde que ele foi lançado há um ano atrás. Então, se você encontrar promoções perto dos R$ 1.000, vale mais a pena comprar o Redmi Note 11S. E enquanto isso não acontece, o Note 12 vence a categoria de preço.
Esses dois celulares deveriam estar custando R$1.000, mas as lojas estão mantendo o preço do 11S lá em cima, e isso não faz sentido. Já que na faixa dos R$1.300 a R$1.400 o Note 11S compete diretamente com o intermediário da Samsung, que é o A34. Ele é um dos celulares mais populares e com certeza vai ser um topo de vendas da Samsung. E no momento a gente está testando ele aqui. Já saiu até o vídeo dele no Roda Liso, mas vai sair um review aqui na Oficina da NET. Pelas especificações, a performance do A34 simplesmente detona o 11S e também o Note 12. As câmeras eu aposto que são melhores também, já que o Galaxy A14 venceu o Note 12 no nosso comparativo. Então imagina o A34. Se você estiver assistindo esse vídeo aqui mais a fundo de 2023, pode pesquisar aqui no canal pela análise do A34 e tirar suas próprias conclusões, se ele realmente compete com o 11S, já que ambos custam aproximadamente o mesmo preço. Enquanto o Note 11S não baixar de preço, vale mais a pena comprar o Note 12. Caso você tenha R$300 a mais para investir, eu recomendo comprar o A34, nenhum dos dois. Certo? Esse foi meu comparativo entre o Note 12 e o Note 11S, ambos da Xiaomi. Gostou? Deixa um comentário aqui qual celular você gostaria de ver competindo com esses dois aqui. A gente vai fazer também, tá bem? Grande abraço, até o próximo vídeo.